A tecnologia prometeu facilitar a nossa vida, mas a que custo? Será que aos poucos o que está acontecendo é que estamos perdendo a nossa capacidade de pensar? No vídeo de hoje eu quero te apresentar os principais riscos que você está correndo ao utilizar o ChatGPT e outras inteligências artificiais. Eu não quero tornar o ChatGPT e essas inteligências uma coisa ruim. Eu só quero que você entenda os perigos e o que você deve começar a fazer antes que seja tarde demais. Eu quero te apresentar os riscos à sua inteligência, à sua saúde mental, às suas emoções, às suas relações interpessoais e também à sua própria autonomia pessoal. E para isso eu quero utilizar um estudo que foi feito recentemente sobre essa interação entre o humano e o ChatGPT. Esse estudo está aqui na minha tela e eu vou compartilhar com vocês informações relevantes que devem estar ligadas também ao seu uso com o ChatGPT. Esse estudo foi feito no MIT e nesse estudo eles reuniram 54 participantes entre 18 a 39 anos para realizar uma atividade semelhante ao Enem aqui do Brasil, que envolvia uma redação complexa, que envolvia ali uma necessidade de organizar ideias, de aprofundar pensamentos, de utilizar o raciocínio. Então não era uma atividade tão simples assim, era uma atividade que demandava da sua atividade cerebral. Eles dividiram esse estudo em 3 grupos inicialmente. Em os grupos de LLM Group, que era o grupo que utilizaria o ChatGPT para fazer essa atividade, o grupo Search Engine Group, que era o grupo que podia utilizar redes de busca, como o Google. Não necessariamente ele usaria uma inteligência artificial para produzir o conhecimento, mas ele pegaria pesquisas, blogs, artigos, ele utilizaria o modelo antigo que a gente tinha de estudar, né, principalmente com o Google. E o terceiro grupo era o grupo Brain Only, que era o grupo que utilizaria apenas o seu conhecimento, sem referências, sem IA e sem nenhum tipo de pesquisa na internet. Então, durante a atividade, os pesquisadores monitoraram a atividade cerebral dos participantes para entender como é que o cérebro reagiria a cada modo de realizar aquela atividade. Eles dividiram em inicialmente 3 sessões. A pessoa iria uma vez, uma segunda e uma terceira vez fazer essa atividade para entender ali, né, todo o percurso da pesquisa. Os participantes do LLM Group foram desafiados a escrever sem nenhuma ajuda depois. Eles fizeram de maneira inesperada uma mudança, uma reorganização. As pessoas que estavam com o ChatGPT, na 4ª vez agora, iriam para fazer atividade apenas com seu próprio conhecimento, sem nenhum tipo de referência ou ajuda da internet. E as pessoas que estavam no grupo ali somente com seu conhecimento, iriam agora utilizar o ChatGPT. E aqui que entra grandes ensinamentos dessa pesquisa, que até são surpreendentes para muitas pessoas. Os participantes que foram para agora do uso, né, apenas do seu cérebro para o ChatGPT, apresentaram um aumento expressivo na conectividade cerebral superior a qualquer outro momento registrado durante o estudo. As análises revelaram picos de áreas que se relacionam ao relaxamento atento, integração de informações, coordenação mental, foco ativo, análise e tomadas de decisões, memória de trabalho, criatividade, atenção sustentada em tarefas cognitivamente desafiadoras e engajamento com a atividade. Ou seja, todas essas questões que eu trouxe aqui, todas essas atividades cerebrais foram aumentadas nas pessoas que começaram sozinhas a sua atividade e depois utilizaram o ChatGPT. De acordo com o estudo, isso se explica porque ao ter utilizada apenas o cérebro em um primeiro momento, eles pré-condicionaram o cérebro. Ou seja, eles condicionaram o cérebro a pensar, a trabalhar de maneira proativa e não passiva a uma inteligência artificial. E com isso, após mudarem para agora uma inteligência artificial, conseguiram utilizar o seu potencial ao máximo.
Eles passaram o maior tempo usando a IA de forma ativa, fazendo perguntas, refinando ideias, reorganizando frases e não apenas copiando respostas prontas. Essa interação proativa entre o cérebro e a IA gerou maior integração neurocognitiva, algo que os próprios autores descreveram como engajamento expansivo. Ou seja, a pessoa ela não começou ali sendo um coadjuvante, ela começou sendo protagonista ali do seu conhecimento, da sua construção, e a inteligência artificial chegou como coadjuvante, e um coadjuvante muito importante, porque ela fez o quê? Ela gerou uma expansão na capacidade de pensar daquela pessoa. Isso mostra que não necessariamente sempre a IA vai diminuir o esforço mental, como muitos pensam. Depende muito da forma que você vai usar essa inteligência artificial. Ela começa a se tornar um trampolim em vez de uma muleta, tá? Porém, o grupo que começou no ChatGPT e depois foi fazer atividade somente com seu próprio cérebro ali, mostrou que o uso precoce e constante de IA pode ter um alto prejuízo. Se em um primeiro momento eles usaram a IA para fazer sua redação, agora eles teriam que usar apenas o seu próprio conhecimento. As análises da atividade cerebral revelou um padrão preocupante de conectividade neural reduzida. As atividades cerebrais ficaram restritas, com poucas ativações simultâneas entre regiões do córtex pré-frontal e parietal, áreas cruciais para o planejamento, memória de trabalho e organização de ideias. Ou seja, essa área do córtex pré-frontal é a área principal para que você organize sua memória de trabalho, seu raciocínio, seu planejamento, sua capacidade de classificação, descrição. Então, quando você usa a inteligência artificial inicialmente para fazer tudo, o que acaba acontecendo? Seu cérebro delega. Por quê? Porque o córtex pré-frontal, que é essa região de raciocínio, ela é a região mais cara do seu cérebro. E o seu cérebro, que é esse órgão pequeno aqui, a nível de tamanho, ele consome cerca de 20% da energia do seu corpo. Então imagine, é como se o cérebro encontrasse um alívio. Ele pensa que ele chega a uma conclusão que ele não precisa pensar. E o que é que faz? Ele diminui a atividade do córtex pré-frontal, o que gera um grande prejuízo para nós seres humanos. Esses participantes apresentaram dificuldades visíveis durante a tarefa. Muitos pausaram por longos períodos sem escrever nada, demonstrando bloqueio criativo. Após a atividade, relataram frustração e uma sensação de mente em branco. Após a elaboração do texto, boa parte não conseguia nem lembrar direito o que escreveram. Mostrou também que a dependência prévia da IA afetou não apenas a performance, mas a confiança e a conexão emocional com o próprio trabalho. Em resumo, o grupo que começou no ChatGPT e depois foi fazer atividade sozinho teve menor capacidade de citar trechos do texto, mostrou menor organização das ideias e apresentou um engajamento neural significativamente mais baixo que o grupo que começou apenas com seu próprio cérebro em qualquer sessão, inclusive na primeira. Ou seja, as pessoas que começaram ali com seu próprio cérebro fazendo atividade, a primeira atividade delas já foi significativamente, o engajamento neural foi significativamente melhor do que as pessoas que começaram com o ChatGPT, fizeram as 3 sessões e já foi para uma quarta agora sozinho. Ou seja, se fosse para fazer uma prova, se essas 2 pessoas estivessem estudando uma matéria e fosse fazer uma prova, a pessoa que ficou estudando com o ChatGPT, tendo aquele monte de informações, mas de maneira passiva na sua construção do conhecimento, na prova teria mais dificuldade de lembrar do assunto. Já a pessoa que não usou o ChatGPT, apenas ficou ali exercitando as suas ideias, ela tende a lembrar. Mesmo que ela não tenha tido acesso àquele tanto de informação, as informações que ela já tinha acessível, ela consegue lembrar, porque ela usou um conhecimento ativo, ela usou um raciocínio ativo, uma aprendizagem ativa. Em outras palavras, começar a escrever dependendo da IA desde o início impediu que esses participantes treinassem as habilidades necessárias para sustentar a tarefa por conta própria depois.
Quando a muleta, né, o ChatGPT foi retirado, o cérebro simplesmente não conseguiu caminhar sozinho. E esse aqui é o grande perigo que eu quero relatar no vídeo de hoje. Quando você está usando o ChatGPT, você tem uma sensação de controle. Você tem uma sensação de que você tem acesso a tudo. E, de certa forma, entre aspas, é verdade. E aí você vai utilizando e você não precisa usar seu cérebro, porque se você quer gravar um vídeo para o YouTube, você vai e monta lá seu roteiro. Se você quer responder um cliente, você vai lá e pede para o chat responder para você. Se você quer explicar alguma coisa para alguém, você vai lá e pede para o chat GPT explicar. Se você quer construir um planejamento para o seu trabalho, você pede para o chat GPT construir. E ele vai fazendo. Muitas das vezes nem tanto assertivamente. É importante deixar claro. Mas no momento que você tiver só você com você, você tende a ter prejuízos. E esse é o grande perigo. Porque o que é que está em jogo aqui? Cognitivamente falando, nós somos aquilo que nós treinamos. E a mente humana ela precisa de desafios para continuar afiada. Cognição é a nossa capacidade de atenção, de memória, de raciocínio, de inteligência, de pensamento. E essa cognição, ela funciona também como músculo, né? Se você para de exercitar seu músculo, ele começa a atrofiar. E se você começa a exercitar seu músculo, ele começa a expandir a sua capacidade, a sua força. Chamamos isso de neuroplasticidade. A IA, ela pode ser uma aliada, mas também ela pode ser uma sabotadora. Porque aqui, os potenciais positivos dela é acelerar tarefas repetitivas e liberar espaço mental para coisas mais importantes. Como também ela pode ajudar você na organização de muitas coisas e na automatização de muitas coisas. Porém, os perigos silenciosos da IA é a redução do esforço cognitivo, ou seja, bom, se está tudo pronto, eu não preciso gastar os meus 20% de energia corporal aqui. Então, eu tendo a terceirizar, terceiriza, só que lembra da neuroplasticidade. O seu cérebro ele vai começar a se habituar àquela nova forma de funcionar. Isso é muito perigoso. E isso vai gerar uma atrofia na sua capacidade de escrever, de ter uma leitura crítica, de memória, curto e longo prazo. Tá? E também você vai começar a delegar tarefas tão simples, mas tão simples, que sendo bem sincero, você vai se tornar uma pessoa burra. Porque você já não consegue nem mais responder um WhatsApp mais difícil sem pedir para a IA fazer. Tem gente que pede agora para a IA escrever carta de amor, pede para a IA responder mensagem, pede para a IA fazer atividade da escola, da faculdade. E esse é um grande perigo, inclusive. Se eu fosse você, eu não utilizaria ChatGPT para fazer atividades da faculdade, da escola. Por quê? Porque você está ali para aprender. E se você terceiriza a atividade para o ChatGPT, você não vai aprender. E eu posso te garantir. Eu sou formado em psicologia e agora eu estou na minha segunda graduação, que é filosofia. E eu também tenho pós em gerenciamento de projetos de quando eu trabalhava em empresas. E também eu tenho pós em TCC, terapia cognitivo-comportamental. E eu posso te dizer, eu só aprendi tudo isso porque eu sofri, porque o meu cérebro precisou se sentir esticado nas atividades, nos trabalhos, nas provas. Eu lembro até hoje, as matérias que eu mais tive dor de cabeça são as matérias que eu mais consigo falar sobre, que eu mais tenho capacidade, repertório para falar. Por quê? Porque quando o seu cérebro é estimulado, quando o seu cérebro é exigido, desafiado, ele expande a sua capacidade. Mas assim, eu não quero falar só de inteligência não, porque já é claro que se você é uma pessoa que delega tudo para o ChatGPT, você vai ficar burro. Existem outros perigos também. E aqui, muitas das vezes, um psicólogo que tem um olhar mais cuidadoso, ele começa a perceber. Por quê? Quando você começa a interagir com o ChatGPT o dia todo e para de socializar com outras pessoas, perguntar para as outras pessoas, conversar com outras pessoas, né? Uma grande parte do nosso aprendizado humano é na interação com outras pessoas.
percebendo as experiências dos outros, ouvindo o ponto de vista de outras pessoas, sendo desafiado nesses pontos de vista. Quando você começa só a interagir com a máquina, no longo prazo você começa a se tornar uma pessoa apática e desanimada com a vida. Porque o ChatGPT, ele tem informação, mas ele não tem experiência de vida. Ele não tem afeto, ele não é uma pessoa. Hoje em dia, ainda as pessoas não estão atentas a isso, porque a bolha ainda não estourou. Mas vai chegar um momento que isso vai estourar e as pessoas que já estão antissociais vão se tornar ainda mais. Isso vai gerar uma nova era na humanidade, né? E vai ser um problema que a gente vai ter que lidar. Como que vai ser as pessoas que estão interagindo tanto com a máquina? Como é que vai ficar a cabeça dessas pessoas? Vai ficar apática. Isso vai gerar um outro problema, que é o isolamento social. Cada vez mais isolado, isso vai gerar um empobrecimento afetivo. Você vai ser uma pessoa pobre de afeto. Você vai ser uma pessoa apática, como eu já falei. Você vai ser uma pessoa que não vai ter mais espontaneidade, não vai ter mais criatividade nas relações, não vai ter mais conexão nas relações. Isso vai gerar adoecimento, depressão, transtornos de ansiedade, e muito burnout e muitos outros problemas gravíssimos de saúde mental. Terceiro ponto é a sobrecarga de estímulo. Por quê? Porque o seu cérebro ele precisa também de um tempo. A conversa humana tem um ritmo. A inteligência artificial tem outro ritmo, que é muito mais acelerado. E a sua mente começa a seguir esse ritmo. E qual é o prejuízo para a sua saúde mental? Sua ansiedade vai para níveis extremos. E você já não consegue mais ter paciência de interagir com as pessoas. Você não consegue mais ter a paciência de esperar alguma coisa. Porque tudo para você tem que ser agora, da mesma forma como o ChatGPT te entrega. E isso vai gerar uma sobrecarga, porque o excesso de estímulo é muito maior do que a sua capacidade cognitiva de processamento. E por fim, vai gerar um grande problema, que é uma crise de identidade e de autoestima. Você vai ser uma pessoa que já não vai saber mais qual é a sua personalidade. Você não vai saber mais qual é a sua capacidade. Você já não vai saber mais se posicionar no meio de outras pessoas. Por quê? Porque não é você que pensa, é o ChatGPT que pensa por você. E aqui eu tenho alguns sinais de que a sua mente está sendo já afetada. Se você perceber algum desses sinais, saiba que isso que eu estou te falando já está começando a acontecer aí no seu cérebro. Primeiro, dificuldade em sustentar a atenção por mais de 10 minutos. Se você parar para assistir um vídeo aqui no YouTube e você não consegue ficar 10 minutos nele, é porque muito provavelmente sua mente já está sendo habituada pela tecnologia, que começou com as redes sociais, né? Vídeos de 15 segundos o tempo todo nas outras redes, só que também agora o ChatGPT, você não só consome conteúdo na rede social, agora as respostas que você precisa vêm em segundos. E o seu cérebro, que precisa de tempo para ter insights e tomadas de consciência, desliga esse fator que é extremamente importante. É a força mais importante do ser humano, é a sua capacidade criativa de tomada de consciência, e ela está sendo atrofiada. Segundo, dificuldade em articular ideias sem ajuda externas. Você não sabe mais pensar, resumidamente falando. Você só sabe repetir pensamentos de outras pessoas e da máquina. Terceiro, sua memória fica curta e você começa a ter esquecimentos frequentes. Não tem como. Uma boa memória é uma boa atenção. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Se você tem dificuldade de memorizar, é porque você tem dificuldade de prestar atenção. Porque a memorização ela só ocorre quando você apreende, não é aprende, é apreende aquele conteúdo. Entende aquele conteúdo de maneira sistemática, sistêmica. E você agora consegue lembrar porque você absorveu e não só ouviu. Então a sua atenção tem que ser de qualidade para a sua memorização também ser de qualidade. Outro ponto é a ansiedade a tentar pensar sozinho. Se alguém te faz uma pergunta no ao vivo, no dia a dia, você vai começar a sentir ansiedade porque eu não tenho o ChatGPT para responder por mim. Ou seja, eu não tenho essa barreira de proteção que é o ChatGPT ou outras inteligências artificiais. E aí o que acaba acontecendo? Eu fico ansioso. E por último, sensação de que sua mente está preguiçosa. Você não tem mais um pouquinho só de resiliência mental. Você é uma pessoa extremamente preguiçosa para pensar coisas mais complexas.
Independente das inteligências artificiais que você utiliza, você deve utilizá-la porque ela vai ser o novo normal no trabalho, nos estudos, mas você tem que ter muito cuidado como você usa e em quantas vezes você usa, a frequência que você usa. Você precisa desenvolver sua capacidade de pensar, de raciocinar por conta própria. Para isso eu quero te trazer alguns antídotos. O primeiro, são 5 antídotos. O primeiro, tenha momentos de leitura profunda e silenciosa. Tá vendo aqui? Livros. Você tem que ter livros em casa. Principalmente se for fora da tela. Pare um tempo e leia. Tente entender ideias complexas. Leia livros que exijam, que te desafiem. Para isso, é muito importante para que você consiga desenvolver sua atenção, sua memorização e sua capacidade de aprofundamento cognitivo. Segundo, escrita manual. A escrita ainda é uma forma de aprendizagem muito importante e também de esclarecimento de ideias. Ok que agora a gente digita tudo, mas também busque em alguns momentos escrever, porque já é algo que está comprovado que a escrita manual ela gera uma melhor capacidade de aprendizagem do assunto que você está estudando. Escrever resumos, escrever análises críticas são extremamente fundamentais. Terceiro, tenha momentos de pausa digital e tenha um pouquinho de tédio. Pare um pouco e fique sem estímulos, sem celular, sem computador, sem inteligência artificial, sem redes sociais, para que o seu cérebro tenha um pouquinho de tempo de sentir tédio, porque esse tédio também pode ser produtivo. Aquele momento eureka, aquela lanterninha, aquela lâmpada que vem na sua cabeça, muitas vezes vem em momentos de tédio, onde você está tomando banho sem fazer nada, onde você está comendo sem fazer nada, onde você está tomando café sem fazer nada. Esse tédio também é muito importante para o seu cérebro. Quarto, tenha exercícios cognitivos sem aplicativos. Fazer um cálculo, tentar resolver um problema lógico, fazer aqueles joguinhos que você tem, né? Quebra-cabeça, caça-palavras. Esses exercícios cognitivos ainda são muito importantes para a sua capacidade de raciocínio. E quinto, use a IA como ferramenta e não como seu cérebro. O seu cérebro é muito mais inteligente do que qualquer inteligência artificial. Porque a inteligência artificial não é inteligência, é um processo estatístico. Ela tenta, por meio de probabilidades, entender qual vai ser a próxima palavra que se encaixa aquilo. Isso pode gerar erros, erros de raciocínio, erros de análise, que é comum, é uma máquina. Não é um ser humano que tem inteligência biológica, porque não existe, no fundo, inteligência artificial. Existem métodos estatísticos, métodos matemáticos de você conseguir enxergar em uma resposta, mas a inteligência biológica é uma só. A criatividade humana é uma só. A capacidade reflexiva humana é uma só. E no estudo ficou claro que se você não usa a sua capacidade de inteligência humana, você vai atrofiar, você vai ter prejuízos, tá? Então, se você primeiro exercitar a sua mente, você vai potencializar a capacidade do seu cérebro com qualquer outra ferramenta. As ferramentas estão aí para a gente utilizar da melhor maneira possível, mas a gente só vai conseguir, inclusive, ter o melhor dessas ferramentas se a gente tiver também o melhor do nosso cérebro. Porém, se tudo que você vai fazer, um resumo, uma atividade, um estudo, você já pula para a IA e pede para ela fazer para você, o seu cérebro, enquanto músculo, vai atrofiando. A conclusão é, o problema não está na tecnologia, está na forma que você utiliza essa tecnologia. A IA pode ser tanto um trampolim quanto uma muleta, né? Você pode ficar se escorando, apoiando, e aí quando você perde a muleta, você cai, você não consegue andar. Lembra de um processo de fisioterapia. Se você ficar usando a muleta quando você se machuca o tempo inteiro, o seu músculo, a sua articulação não vai conseguir fortalecer e voltar ao movimento que você precisa ter. Mas quando você vai para a fisioterapia, o que é que o fisioterapeuta faz?
ele estimula a sua musculatura, a sua articulação, o seu tendão, e essa estimulação, ela dói muitas das vezes, ela incomoda, ela é desconfortável. Assim, quando você está aprendendo um assunto, estudando um assunto, fazendo uma prova, fazendo um trabalho, criando uma ideia própria, original, isso tende a gerar um certo desconforto para o seu cérebro, um certo estresse. E o cérebro, como ele é programado para sobrevivência e para poupar energia, sempre que ele encontrar uma muleta, ele vai tentar se escorar. E você tem que ter muito cuidado com isso. Você não deve deixar o seu cérebro se acostumar com isso. Você tem que forçar através da leitura, da escrita, do raciocínio, de momentos de construção de pensamento sem essas ferramentas, para que o seu cérebro não atrofie a capacidade e você destrua a coisa mais incrível que existe no universo, que é o cérebro humano. Saiba que a sua inteligência, o seu cérebro, é a coisa que há de mais incrível no universo. Você pode perguntar para qualquer cientista o que há no universo de mais incrível. Ele vai dizer que é o cérebro humano. Por isso, não jogue fora essa grande capacidade. A IA pode ampliar sua inteligência se você continuar pensando. Ela pode sugerir, mas não pode sentir, interpretar ou viver no seu lugar. A tecnologia mais avançada do planeta ainda é o seu cérebro, mas ele precisa de manutenção para que ele não venha enferrujar. E não adianta a inteligência artificial se você perde a sua inteligência natural. Espero ter conseguido passar para você os ensinamentos importantes desse estudo e também reflexões importantes tanto para a sua inteligência, sua capacidade cognitiva, mas também para a sua saúde mental e social como um todo. Se você tem um amigo que usa muito o ChatGPT ou outras inteligências artificiais, eu te convido a enviar esse vídeo para que ele também não tenha a sua capacidade cognitiva, o seu cérebro, sendo atrofiado aos poucos. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei para saber que esse vídeo fez sentido para você. Se você quer acompanhar os próximos conteúdos do canal, não deixa de se inscrever, pois eu compartilho vídeos 2 a 3 vezes por semana. E eu vou deixar aqui agora 2 opções de vídeos para que você possa continuar acompanhando outros conteúdos.